os próprios evangélicos mais fanáticos, né. Eu nunca me esqueço de 2 ocasiões, uma quando um rapaz que fazia um outro curso e eu falei que eu era cristão convicto, ele começou a ridicularizar, ele me via e gritava: "Aleluia, irmão!" E começava a zoar, fazer um monte de coisa. Aí um dia eu virei para ele e falei: "Cara, por que que você faz isso? Você está querendo me zoar? Vamos fazer o seguinte, você quer me zoar? Vem um dia aí, eu sento aqui no banco, você quer quanto tempo de zoação? 1 hora, 2? Eu fico aí, eu posso até ajudar você a zoar, fica, né. Mas, meu, toda hora que a gente conversa, você fica fazendo essas bobagens, essas palhaçadas, já tá ficando chato, né. Você tem alguma questão? Não, porque esse negócio de religião é bobagem, porque não sei o quê, esse negócio da Bíblia tá toda alterada, foi toda. Eu falei: "É mesmo? Você tem certeza? Você quer que eu te traga as fotos dos manuscritos e a gente conversa tecnicamente sobre os manuscritos do Novo Testamento, do Mar Morto? Você quer saber quais são os papiros? Você quer saber quais são os pergaminhos? Eu te dou os detalhes aí, depois você tira as suas conclusões, né?" Aí o cara: "Não, não, ó, não, tudo bem, desculpa." Aí depois ele começou a fugir. Eu falei: Ah, "Poxa, o cara é agora eu não quero mais. é, não, mas aí quando chegou na hora de conversar diretamente, ele não. Então eu falei: "O cara tá realmente só de zoeira, né?" Mas eu achava curioso como o fato de alguém ter fé convicta incomodava tanto esse pessoal que se achava tão dono da verdade e da ciência. E a Sim. outra ocasião, era uma senhora que fazia uma aula, ela fazia optativa, ela era médica, e ela me viu lendo os pensamentos de Blaise Pascal, né. Pascal era um cristão muito convicto. E ela me deu uma dura, e começou a brigar comigo, e falando: "Não, você tem que ler Voltaire, você tem que ler não sei quem e tal, né". Aí eu falei: "Caramba, eu estou na universidade, né, onde o pessoal diz que todo mundo tem livre pensamento, que tem que discutir as ideias." Eu falei: "Eu não estou fazendo nada, eu estou lendo aqui no meu canto." A mulher veio me bater, Mexeu né. com ninguém, né? Tava lendo ali, Então, eu falei. pessoal que vem cutucar. Mas aí eu achei interessante, eu falei: "Olha, esse pessoal, quando reage com essa agressividade, a gente descobre que eles não estão tão seguros, assim, e que o que eles têm com a fé cristã não é exatamente uma questão racional, é um preconceito que está fundamentado em outra coisa que não é bem análise dos fatos, né." E isso, no Sim, fundo, me deixou mais fortalecido na fé, que eu falei: "Olha, sim, esse pessoal não é sério nas suas perguntas." sim. Caramba, que incrível, pastor, que incrível. Eu tenho uma curiosidade também, o pastor falando sobre estudando línguas e tudo. Quantas línguas o pastor sabe falar? Olha, depende do que isso significa, né. Se você falou: "Ô Saião, você fala para mim aí como é que alguém pode, costurar e fazer o crochê e o tricô de uma blusa aí." Eu não sei falar nem português, se o pessoal começar a Sim, conversar, eu escuto, eu não entendo nada, né. Como sim. é que fala sobre o mecânica de motor de caminhão, né, eu não falo nada. Agora, Sim. algumas línguas, o português, claro, o espanhol, e o inglês são línguas para mim que funcionam de uma maneira que eu nem preciso pensar, né, estão num nível, assim, mais de plena fluência. Eu já tive oportunidade de pregar e dar aulas nessas línguas. Depois, tem línguas com as quais eu uso e eu sou capaz de conversar nessas línguas. E eu converso, então, assim, com relativa tranquilidade em alemão, em francês e também em hebraico, né. Eu não estudei só o hebraico da Bíblia, eu falo também o hebraico moderno, né. E tem outras línguas que eu vou dizer assim, eu não falo a língua, mas eu sou capaz de ler e de pesquisar nessa língua sem dificuldade. Então, por exemplo, se você estudou, conhece razoavelmente bem alemão, você começa a ler, você entende a maior parte do que você vê em holandês, como um brasileiro que lê espanhol. Eu consigo ler sem dificuldade, não falo, né, mas eu leio e entendo Sim, italiano, né, porque como a sim. gente. E também eu estudei bastante grego, né, e o grego do Novo Testamento eu leio, entendo bem, mas eu não falo grego, mas eu chego na Grécia, vejo um monte de coisa escrita, eu entendo, mas não tenho a fluência. E eu, por tanto tempo de contato com o mundo oriental, eu tenho noções, né, de japonês e um pouco mais de mandarim, com que eu convivi mais, né. Então muitos anos eu preguei em igreja chinesa ouvindo tradução,
Então, um pouquinho de coreano, um pouquinho de japonês, um pouquinho mais de mandarim, e eu aprendi o alfabeto cirílico, né? Tive muitas vezes na Ucrânia, então ucraniano e russo eu também reconheço uma série de coisas. Então eu sou um pouco linguarudo, né? A gente acaba se virando com algumas línguas e também porque o estudo da linguística, né, você faz esse tipo de aprofundamento, né? E como vocês sabem, se vocês conhecem bem uma língua de uma determinada área, por exemplo, se você fala hebraico, o árabe tem muita coisa semelhante, né? Tem coisa Sim. parecida. Então, se a pessoa começa a falar árabe, você escuta falar, isso aqui deve ser isso aqui, e alguma coisa a gente acaba entendendo. Então, algumas línguas são mais, pelo menos com umas 6 delas eu me viro muito bem, e mais umas 4 aí eu consigo me virar com elas. Pouca coisa. Caramba, que magnífico, pastor. E realmente, essa questão da aproximação, né? Ela existe até no japonês, né? Porque o japonês tem alguns kanjis que ele também eles têm uma aproximação com o chinês, mesmo que não sejam com o mesmo significado, às vezes alguns vêm com um aspecto similar ali, né? Você sabe que Mas quando eu fui no Japão, eu comecei a ouvir palavras assim, falei, rapaz, eu conheço isso, né? Alguém estava lá no restaurante, já ouvi de algum lugar. aqui é raiço, né? Aqui é apororabo, né? O Sim. sujeito, o sujeito arrumou um arubaito, né? Isso, Arubaito isso. vem do alemão, né? Alemão arbeiten é trabalhar, né? E Nossa, essa eu não sabia. aí, Caramba. aí essas palavras de origem ocidental, eu falei, esse japonês eu tô entendendo. Tá certo. Pastor, ah, que maravilha. Eu estava aqui ouvindo a conversa de vocês. Uau! O, o pastor entende mais japonês do que muito brasileiro que vive aqui Tá vendo? há muito tempo. É, mas, pastor, indo assim para. Sem fugir muito desse assunto, né, falando de uma Bíblia que a gente tem um carinho em especial, a versão NVI. Eu digo um carinho especial porque, pelo menos aqui, da comunidade a qual nós pertencemos, foi a versão que nós adotamos para fazer as nossas exposições, né, as nossas pregações, né? E o pastor tem um contato direto, tem quer dizer, tem uma ligação muito profunda com essa versão. Nos fale um pouco, pastor, como foi trabalhar com a equipe e coordenando todo esse processo de tradução. Olha, eu tinha já me adiantado muito nos estudos hebraicos, né? E também quando eu fiz a teologia na faculdade de teologia, eu acabei dando bastante atenção ao grego, né? E então eu caminhei bem com a questão das línguas e também estudando, né, linguística. A International Bible Society, na época, ela tinha capitaneado o projeto da NIV, né, New International Version, que foi uma versão que acabou tendo um sucesso muito grande no mundo de fala inglesa, né? E começou a haver pedidos no mundo todo de o pessoal fazer uma versão com o mesmo perfil, né? E aí várias línguas tiveram esse caminho. Começou ali com o espanhol, com o francês, né? Em francês surgiu La Bible du Semeur, né? Que é uma tradução extraordinária, muito boa, né? E aí iniciaram a proposta de fazer isso em português. E quem eles procuraram na ocasião foi o Dr. Shed. E o Dr. Shed, então, foi pedido que ele fosse, vamos dizer, o coordenador geral da versão. E o Dr. Shed disse: olha, eu não tenho condições, em função dos meus afazeres, ele me indicou, né, para isso. E eu tinha, na ocasião, 27 anos de idade, né? Então foi um negócio muito desafiante, né? E a gente Nossa, reuniu, pastor. a gente reuniu uma comissão, né, dentro dos padrões estabelecidos, né, que precisava ser gente de várias denominações, gente de especialização diferenciada,
iniciamos um projeto que durou 8 anos, depois teve mais 2 anos de desfecho da diagramação, do trabalho todo até a publicação. Então, eu fui o coordenador geral da nova versão internacional, que é uma versão que tinha o propósito de ser uma tradução fiel ao sentido dos originais, né? Com tradutores que defendiam a absoluta autoridade e confiança na Bíblia, né? Porque se alguém vai traduzir um texto e ele não leva muito a sério esse texto, isso fica complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, uma versão que fosse para os dias de hoje, né? Uma versão que as pessoas entendessem, que fosse numa linguagem contemporânea, né? Porque às vezes você tem uma versão que até reflete o original, mas que usa palavras que ninguém mais entende, né? Então você pega aí versões muito antigas, tem palavras como enxúndia, concupiscência, impudicícia, chocarrice, né? Obreia, caçoula, né? Que não se usa mais em lugar nenhum. Então a NVI ela tem fluência, né? Ela tem assim uma comunicação adequada, né? Muito. Esses dias mesmo eu fiz uma postagem, acho que ontem, né, no meu Instagram, falando da história de um rapaz que estava lendo, né, o Novo Testamento e impactado, né? E quando eu encontrei, fazia pouco tempo que a gente tinha terminado a tradução, né? E o rapaz, ele nem sabia quem eu era, eu nem me identifiquei. Eu falei: o que você está achando? Ele falou: rapaz, isso mexe, deixa a cabeça a gente rodando, né? Por que esse livro é tão forte, né? E nessa postagem uma pessoa vai e coloca lá: olha, esse foi meu primeiro Novo Testamento e foi aí que eu lendo me converti, né? E conheci a Cristo. Então esse foi o projeto da NVI, que graças a Deus aí abençoou, ajudou e tem abençoado a igreja brasileira e motivou também, né, o surgimento de versões semelhantes que faz com que as pessoas leiam o texto bíblico e acabem tendo bastante convicção mesmo, baseado na palavra, né? Que bênção. Que maravilha, né, Matheus? Demais. Nossa, 27 anos. Pois é, rapaz, eu Olha, estava lá. Me... olha só, Matheus, você tá novão ainda, hein? Dá Ainda dá tempo. tempo. Nada, mais 8 anos aí a gente ajusta. Ó, pastor, é, assim falando de outros projetos também que você participou, eu lembro de um o Rota 66. Isso. E, o Rota 66, até lembrei de um dos nossos anunciantes, que é o Garagem 66, dos nossos colaboradores. E o interessante do Rota 66 é que o pastor fazia uma exposição, né, via rádio, confere? Isso. Né, de toda a Bíblia. E a pessoa podia estudar a palavra de Deus ali acompanhando os teus programas, as explicações dos textos bíblicos. Como foi comentar a Bíblia em sua totalidade? Olha, como aconteceram com as outras situações e os projetos, o Rota foi semelhante, né? A Rádio Transmundial é uma das principais rádios cristãs do mundo, né? Trans World Radio, TWR, ela tem escritórios e funcionamento em muitos países, inclusive no Japão, né? E ela tem desenvolvido vários projetos e a Rádio Transmundial do Brasil ela é muito bem organizada, muito estruturada. E eles chegaram para mim e disseram o seguinte: olha, o Rota 66, a gente tem essa ideia, na verdade não tinha nem o nome ainda, a gente quer fazer um projeto novo de um programa explicando a Bíblia, né? Porque nós temos um aqui muito antigo e que já tem muitos anos, e a gente precisa fazer alguma coisa nessa direção. E aí eu falei: não, então me convidaram, vamos fazer primeiro um teste, um piloto, né? A gente começou na época lá com o Beltrão, o pastor Alberto, e fomos fazendo, e a coisa começou a ter um retorno muito bom logo no início, as pessoas, porque o Rota é uma explicação do capítulo da Bíblia, né? São 613 estudos,
da Bíblia toda, e você tem os primeiros aí, vamos dizer, 10, 12 minutos de explicação do texto, aí entra depois o pastor Alberto e começa a fazer perguntas, que são perguntas pertinentes ao texto, e depois a gente termina com uma aplicação prática do sentido daquele texto, daquele capítulo, né? E a diferença é que o Rota não é um programa batista, pentecostal, assembleiano, presbiteriano, ele comenta o texto bíblico só, ele não tem uma cor denominacional, ele não tem uma cor teológica específica que alguém diz, olha. Então, o que é que acontece? O Rota é ouvido por gente secular, ateísta, católico, evangélico, todo tipo de gente, criança, adulto, pastor, seminarista, pessoa descrente. Ele tem tido essa condição, e também porque ele é um comentário, digamos assim, leve e descontraído, né? O Rota é uma programação muito bem humorada, né? Então, por exemplo, no livro do Cântico dos Cânticos, quando vai falar lá do amor, né, entre o amado e a amada, o título do estudo é Vem Morena cantar comigo esta cantiga, né? O título do estudo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, fé em Deus e pé na água, né? Quando os amigos de Daniel estão lá na fornalha ardente, o título do estudo é Temperatura Máxima, né? Então, As estratégias. é muito Muito bom. interessante porque é muito bem humorado. E aí, isso, para quem está ouvindo no rádio, né, é um negócio que chama atenção, né? Então, por exemplo, chega na carta aos Coríntios, né? O que será que São Paulo estava querendo dizer para os coríntios? Será que ele estava falando isso debaixo das palmeiras? Como é que é esse negócio aí, pessoal? E o curioso é que o Rota começou a ter tanto desdobramento que despertou o interesse internacional. E aí o que aconteceu? O Rota já está Uau. quase terminando em mandarim, ele está todo traduzido e gravado e tem tido um impacto muito grande na China e no mundo de fala mandarim. Ele está sendo traduzido para o japonês. A gente tem. Nossa, que bênção. Ele já está, acho que com os evangelhos gravados, né? Não está ainda disponibilizado, mas está sendo trabalhado. A gente tem um pessoal aí no Japão, que é amigo nosso aí, que é o Rubinho e a Larissa, né, que tem nos ajudado aí, e um outro, no caso, ele é japonês mesmo, Atsushi Miyajima, né? Ele mora no Brasil, mas ele tem sido o tradutor, né? E a gente está conversando com a Transmundial, o Japão, né? Que está capitaneando isso e vai caminhar bem para ter, pelo menos em breve, todo o Novo Testamento traduzido. E fora isso, né, a gente tem o Rota caminhando bem em indonésio, o Rota em árabe também já foi traduzido o Novo Testamento, a gente está caminhando para gravação, em espanhol está indo muito bem. E o Rota 66 tem aplicativo. Você pode baixar o aplicativo e ouvir direto, e ele não tem custo nenhum, né? Você pode ouvir, Pastor, e está caminhando em 12 línguas, mais ou menos. nos explique um pouco desse aplicativo. Todo mundo pode baixar gratuitamente o Pode, app? você entra no Google, escreve aí Rota 66, Luiz Saião, Transmundial, aí você vai e põe app, né, aplicativo. Quando você chegar lá, aí você vai ver se o seu sistema é iOS, se o seu, dependendo do seu celular, se o modelo é da Apple ou não, né? Então vai ter um aplicativo diferente. Aí você só baixa e você vai poder ouvir tudo ali. E nós estamos trabalhando com um rapaz aqui que se interessou, que foi muita gente foi abençoada pelo Rota e quer ajudar por desejo do coração. Então nós queremos fazer um aplicativo multilingüe, né? Que o cara entre e aí ele possa, por exemplo, hoje já dá para usar muita coisa em português, em mandarim, dá para usar em espanhol e dá para usar também, já tem coisa em alemão, está gravado e já está funcionando, estão até transmitindo em alguns lugares do sul do Brasil, e em breve japonês vai estar incluído também. Então vamos ver se a gente faz um aplicativo Uau, multi. que sensacional, pastor. Pastor, a gente sabe também que o pastor coordena algumas viagens a Israel, né?
pastor mesmo citou que já foi dezenas de vezes aí a Israel. Como é que funciona essas viagens para o pastor, por exemplo? Você tem muito conhecimento histórico, bíblico, mas toda vez que você vai, há um fator surpresa, há algo novo que você aprende, que você diz, uau, e aquilo fortalece a tua fé no Senhor? Como é que é cada nova ida para Israel? Olha, a gente faz viagens, né? Eu, no meu caso, né? A gente usa o trabalho aí que é feito pela Biblos Viagens e que é um pessoal que trabalha bem direitinho aí. E aí tem viagens para Israel de gente que quer fazer turismo, né? O cara já foi para muitos lugares e ele quer só passear, né? E não é o meu tipo de viagem. Tem outras viagens em que o pessoal vai com uma proposta mais mística, né? O cara quer beber água do Jordão, o sujeito quer, de alguma maneira, ali caminhar mais para um ritual, né? As minhas viagens são viagens de conhecimento, de estudo. Então, vai ter arqueologia, história, explicação, estudo bíblico. É uma coisa, assim, que é muito inspirativa, mas é bastante fundamentada. Inclusive, os nossos roteiros acabam sendo um pouquinho diferentes, né? Um roteiro padrão para Israel, você vai visitar muitas igrejas, por exemplo, né? A gente já não tem esse propósito, né, de ver igrejas cristãs antigas, não é o nosso foco, né? Então, quando a gente vai, olha só que coisa interessante, sempre a gente tem um elemento surpresa, por quê? Porque Israel funciona a 1000 por hora. O que você vê num ano, no outro ano está muito modificado. Quer ver um exemplo claro? Alguns anos atrás, acharam, junto ao Mar da Galileia, uma localidade que o pessoal foi construir um hotel lá, e aí logo bateram que tinha alguma coisa embaixo que parou tudo. Os arqueólogos chegaram e descobriram uma antiga cidade chamada Magdala. Magdala é a cidade de Maria Madalena, Maria de Magdala. E eles começaram a escavar ali e descobriram uma sinagoga que é a sinagoga mais exata da época de Jesus mesmo. Acharam uma moeda lá do ano 29. Então você tem a sinagoga que seguramente Maria Madalena frequentou. E a sinagoga exata onde Jesus também passou, porque a Magdala fica exatamente no final do caminho de quem pegava a estrada de Nazaré para chegar no Mar da Galileia. E então a sinagoga ali foi restaurada, o pessoal você tem uma pedra que foi achada lá impressionante, muito valiosa, que mostra coisas ligadas ao templo. E quando foi o ano passado, o que aconteceu? Acharam uma segunda sinagoga em Magdala mesmo. Uau! E agora isso aí, então toda vez você tem novidades porque o pessoal está trabalhando, então tem coisas novas. E claro que de vez em quando a gente inclui no roteiro um lugar um pouco diferente, um lugar, né? E isso está sempre aí à disposição, então não tem visita que a gente não tenha uma experiência diferenciada e eu realmente não me canso, né? Agora, além de Israel, a gente vai para o Egito, Jordânia, Grécia, Turquia, porque na verdade as viagens são viagens bíblicas, né, que tem a ver com conhecimento. Inclusive já teve gente do Japão que saiu e foi e participou aí das viagens que são muito ilustrativas, muito boas em termos de promover conhecimento e experiência, né? E faz toda a diferença, né? Porque é a Bíblia em 3D, né? Você vê a coisa ali de maneira especial. Gostei dessa expressão, Bíblia em 3D. É verdade. Sensacional, né, Matheus? Pastor, tudo que você está descrevendo para a gente é inspirador. Olha, eu estou motivado e convencido de que quando Deus planta alguma coisa no nosso coração, a gente precisa ir avante e fazer aquilo acontecer. E eu vejo tantas coisas que Deus realizou através de você e tantas coisas que você fez e elas vão
continuar ecoando, como é o caso aí do aplicativo da Rota 66, a Bíblia NVI, que mesmo muitos anos depois, pessoas vão continuar sendo abençoadas através do trabalho que Deus realizou através da tua vida. E isso é, sem sombra de dúvida, inspirador. Mas agora, sim, pastor, como é que fica a família nisso tudo? Muitas viagens, muitos compromissos, né? Igrejas, seminários, né? Conferências. Como é que a família lida com tudo isso? Então, hoje a gente tem os desdobramentos de tudo que foi plantado lá atrás, mas assim, a minha vida nos últimos anos é bem diferente do que ela foi no começo, né? De modo que eu sou casado, eu casei em 1987, em fevereiro, e então já tenho aí uma jornada que chega a 35 anos, né? Casado, tenho 5 filhos, todos eles maior de idade aí, né? Quase todos casados, né? Meus filhos todos aí, a mais velha, né? Vai fazer 35 e a mais nova aí tem chegando nos 20, né? E aí, quando eu comecei a minha jornada e comecei a minha situação era diferente. Eu quase não tinha assim viagens, até porque viagem não era uma coisa naquele tempo tão comum e tão fácil como hoje, né? Então, por exemplo, eu casei em 87, mas eu só fui aí. A primeira viagem internacional assim para longe que eu fiz, eu já tinha mais de 10 anos de casado, né? Então, aí os filhos pequenos, a gente está sempre ali, mesmo no projeto da NVI, que foi, né, é, um projeto que foi exigente, quase todas as vezes que a gente teve reunião da NVI com todo mundo, eu levava a família e os filhos juntos, né? Então, os filhos sempre tiveram por perto. Uma boa parte do meu trabalho, que era um trabalho editorial, acadêmico, até em grande parte eu fiz em casa, né? Então sempre a gente teve essa possibilidade. Depois, muitos anos depois, aí que a coisa, por exemplo, eu só comecei a viajar para Israel, né, para essas viagens mais assim específicas, só em 2009 foi a primeira, né? E a coisa só se intensificou depois de 2010, né? Então, quer dizer, eu já tinha 23 anos de casado, né? Os filhos já estavam, na maior parte dos casos, aí bem encaminhados. Nos últimos anos é que houve uma intensificação que foi interrompida também pela pandemia, né? Então, graças a Deus, né, meus filhos têm sido abençoados, né? Têm tido experiências aí, algumas desafiadoras em termos de saúde, mas tudo muito bem encaminhado pela mão de Deus. São 5 filhos e hoje 3 netos, né? Porque as 2 filhas casadas, uma tem 2 filhos, ela hoje está morando na Flórida, e a outra filha tem um filhinho que nasceu há pouco tempo, que foi uma luta muito grande, porque foi difícil em termos de questão de saúde, né? E e o nenê e ela sofreram bastante, mas graças a Deus estão bem. A minha esposa tem sido sempre apoiadora e sempre junto no todo o trabalho. Aliás, ela estudou japonês. Ela não Sério mesmo, pastor? ela fez Que... zero Kumon de japonês, mas ela se formou em alemão e também fez enfermagem, né? Então ela é mais voltada para um trabalho assim de ajudar pessoas em situação de necessidade, de apoio, e gosta muito de estudar línguas também, né? E ela esteve na USP também com o pastor? Foi lá que vocês se conheceram, pastor? Não, eu fiz primeiro, ela fez USP, depois fez o curso de alemão, mas foi depois, já Ah, depois de sim. casada, né? Então a gente se conheceu quando eu ainda estava encerrando a USP, mas foi num acampamento de igreja mesmo. Que legal.
Agora, você citou um assunto aí que vai introduzir a minha próxima pergunta, que foi a ajuda ao próximo, né? E você citou a tua esposa. Ah, existe uma organização missionária a qual nós somos envolvidos, né? A nossa congregação é envolvida, a qual o pastor preside, que é a AME. Pastor, como é que aconteceu esse envolvimento? E também nos fale um pouco sobre a AME, em quais frentes ela participa e como é que, de alguma forma, a gente pode fazer parte desse projeto. Olha, a AME, ela foi fundada por uma irmã missionária muito dedicada, que chama-se Margareta Adivardana. Ela tem origem indonésia, né? E nos momentos difíceis lá da Indonésia, ela acabou vindo, imigrando para o Brasil, né? E aqui ela teve uma experiência muito boa, né? Vivendo no Brasil, e ela foi trabalhada por Deus. Deus mexeu no seu coração, que ela iniciou um projeto então para abençoar especialmente a Indonésia e o sudeste da Ásia, né? E como nós temos uma situação de muita necessidade ali, essa atitude missionária com um enfoque bastante dedicado aí a socorrer o próximo, né? Uma das coisas que logo a AME se envolveu era com a questão de socorrer as pessoas em situação de tragédia, né? Então, por exemplo, o tsunami que houve na Indonésia, terremotos. Então, ela tem um braço aí chamado SOS Global, né? Que ela movimenta aí para ter uma equipe de pessoas de perfil de saúde, de outras áreas que ajam rapidamente. Então, como nós temos, eu sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, IBNU, né? Que tem um foco muito grande para essa atitude missionária. Então, assim, eu conheço a Margareta há muitos anos e a gente, né, tem tido uma parceria. Então, a gente sempre contribuiu e ajudou e mobilizou em favor da AME, né? E por que que a AME é tão importante? Primeiro, porque a AME é uma missão que se volta para a proclamação do Evangelho, mostrando graça e compaixão de maneira concreta. Segundo, é que a AME se volta para uma das áreas mais necessitadas e importantes do mundo, que é o sudeste da Ásia, principalmente. Terceiro, porque a AME mobiliza pessoas da igreja que assim falam: puxa, eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser missionário, eu nunca vou ser uma pessoa de função religiosa, mas a pessoa é médica, enfermeira, é dentista, tem uma habilidade, e ele vai poder servir, né, aquilo que erroneamente as pessoas chamam de leigos da igreja. Eles vão poder servir, e essas pessoas podem entrar onde nenhum pastor e missionário pode entrar, porque eles vão com socorro médico, com ajuda humanitária, com uma possibilidade de mostrar o amor de Cristo. Então, a gente se envolveu e a gente tem feito todo o esforço para ajudar a AME, levantando recursos, né, mobilizando pessoas, permitindo e facilitando treinamentos, fazendo, né, congressos para estabelecer a visão e mobilizando e sustentando e ajudando obreiros que estão no campo, né? E hoje o principal campo da AME é a Indonésia, né, que é um país dos maiores do mundo, né? Então, a gente tem, por exemplo, obreiros lá que hoje estão trabalhando para ter o Rota 66 em Indonésia, né? E a gente tem obreiros que estão ajudando lá com crianças, cuidando de pessoas, sendo mobilizados. A Indonésia, na verdade, é um mundo enorme, né? Você mencionou o pastor Ademir, que é um dos obreiros que tem se dedicado e está servindo lá. Então, o que, que a gente deve lembrar? Vamos ser claros, no Brasil, né, particularmente aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, tem muita gente que Deus tem abençoado, né? De modo que essas pessoas têm
capacidade, recurso e possibilidade de ajudar. No Japão, vamos falar a verdade, eu sei que a vida é difícil, que é cara, mas o ganho de uma pessoa no Japão é bem melhor até do que no Brasil e bem mais ainda do que na Indonésia, nesses países. Então, o nosso convite é, se você quiser um dia se mobilizar, né? E aí não está tão longe assim, né? Um voo aí de Narita para o sudeste da Ásia, né? Dá para ser algo de poucas horas, né? E se você puder um dia se envolver como um voluntário em alguma área, isso será bem-vindo. Se você não tem essa possibilidade, a gente sabe que a agenda de um trabalhador no Japão ela é difícil, né? Fora do Gorodo no Ico, aí é difícil achar um espaço aí. Você pode contribuir financeiramente, né? E aí o pastor Volney pode dar os caminhos, né? A AME agradece de coração porque a gente está ali num dos lugares mais desafiadores para o crescimento e o progresso do Evangelho e que a gente vai poder fazer diferença aí por meio das nossas contribuições do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, de onde vier. Que Deus então abençoe isso que tem sido feito por esses obreiros lá. Aproveitar. Amém. Então eu queria aproveitar a oportunidade e se você pastor que nos ouviu, você que ficou interessado no projeto AME, nós deixamos o link na descrição do YouTube. Então você pode clicar lá e ir diretamente para o site da AME e lá obter maiores informações ou entrar em contato conosco, caso você queira ser um voluntário, como o pastor mesmo disse, né? Para ir para o Sudeste Asiático, né? Ou quiser fazer uma contribuição direta para o campo missionário. Você, como igreja, você pode entrar em contato direto com a AME, com a organização da AME no Brasil, e procurar saber em qual campo vocês têm maiores necessidades, né? E certamente a AME vai direcionar você para aquela necessidade que você pode fazer parte, adotar aquele campo, e certamente vai ser uma grande bênção para os missionários que estão ali, ou se você puder enviar ou se você puder orar ou contribuir. Não esqueça na descrição do vídeo, tá bom? Nós temos uma pergunta para o pastor Luiz Saião. Mateus, pode mandar aí. Amém. O irmão Nelson Santos, ele escreveu assim: Pastor, gostaria que ele comentasse sobre o programa 180 Graus. Sim. O programa 180 Graus é um programa de discipulado, né? E talvez seja o Nelson que eu conheço, que mora aí no Japão, que já fez parte da minha igreja muitos anos atrás, né? 180 Graus é um programa de discipulado desenvolvido na Transmundial, que é muito agradável e interessante, porque ele é uma conversa, né? Eu tenho dois que foram meus alunos e que hoje servem a Deus. Uma pessoa é a Suzy Lee, que é de família de origem coreana, inclusive faz parte da IBNU hoje, e o André Castilho, que é uma pessoa que se dedica, né, ministerialmente ali na Transmundial. E aí, o que a gente faz? A gente pega um tema, um assunto e faz uma conversa ao pé do rádio, né? André, tudo bem? E aí, mas rapaz, eu encontrei o João essa semana. E o João está com um problema porque ele contraiu uma dívida lá e agora ele não sabe como pagar e os juros aumentaram e ele está, pois é, e como é que é esse negócio? A Bíblia fala alguma coisa sobre esse negócio de fazer dívida? Tem, né? Então, olha, tem um texto que diz, mas não devam nada a ninguém, então esse negócio é perigoso, e aí como é que a gente faz, tal? Então a gente pega um tema e fica num bate-papo a partir de uma questão prática da vida, né? Com exemplos do cotidiano mesmo, né? E que chega numa solução daquilo através de um princípio bíblico fundamentado num versículo, num texto que é apresentado ali na hora, né? Então, isso de fato tem sido aí muito bom e muitas pessoas apreciam, né? E está disponível aí
Transmundial, que pode ser acessada online também, né? Uau, falando em Rádio Transmundial, nós usamos muito um devocional da Rádio Transmundial, que é o Presente Diário, né? Na verdade, adotamos o Presente Diário como devocional oficial já por anos. E já no mês que vem, no começo do mês que vem, a gente vai ter um convidado, que é o pastor Itamir Neves, vai estar também conosco aqui em um podcast online, né? E a gente vai explorar muito o pastor Itamir Neves para falar sobre o presente diário. Não vou aqui perguntar ao pastor Luiz Saião, né? Porque vou deixar mais para o pastor Itamir Neves. Mas, pastor, tá findando o nosso horário, acabando o nosso tempo. E aí eu já quero deixar um convite para você para que o nosso próximo encontro a gente pudesse desenvolver um tema específico, trazer um tema aqui. E aí eu já quero pedir para você que participou desse podcast, você deixar na descrição qual o tema que você gostaria de ouvir o pastor Luiz Saião expondo aqui. Claro, né, o convite está sendo feito aqui para ele e seria a nossa expectativa também poder desenvolver um tema aqui com o pastor Luiz Saião. Hoje foi para a gente sondar um pouco da vida dele, saber um pouco da história, né, da história inspiradora do pastor Luiz Saião. Mas já fica aqui, pastor, um convite para você, tá bom? Para que num próximo encontro a gente possa desenvolver um tema específico. Ótimo, eu agradeço de coração e a gente programa aí, né? Assim que for possível, vamos estar em sintonia com os queridos aí do Japão. Muito obrigado. Ok. Então, a gente já deixa o nosso abraço ao pastor Luiz Saião, deixa o nosso abraço para todos os irmãos, para todos aqueles que participaram desse podcast. Muito obrigado de coração mesmo. Nós somos um projeto embrionário, acabamos de nascer, mas nós contamos com a tua colaboração. Nos ajude a aperfeiçoar. De repente você assistiu esse podcast hoje e aí você disse, pastor, talvez se fizesse isso ou aquilo, poderia melhorar esse podcast hoje, né? Então, nos ajude, deixa o teu comentário. Nós tivemos alguns problemas técnicos ali no início, pelo fato de ser ao vivo. Acabamos resolvendo ao longo, Graças né? a Deus. Graças a Deus. O Matheus estava ali, né? Ajeitando cada detalhe. E a gente quer fazer isso para a glória de Deus. Viu? Para a glória de Deus mesmo. E a gente gostaria de pedir ao pastor que pudesse deixar as suas palavras finais àqueles que nos ouvem aqui no Japão e todos aqueles que no mundo, né, estiverem nos assistindo também. Está com você, pastor. Muito obrigado, pastor Volney, Matheus, né, pelo convite, pela participação. E eu queria lembrar, né, a todos aí, principalmente aqueles que falam português, né, os brasileiros aí no Japão, que vocês têm uma riqueza extraordinária que nem sempre a gente tem consciência, né? Vocês estão no meio de dois mundos, né? Com a possibilidade de interagir com duas culturas de grande expressão na história humana. E que a gente não sabe como isso é valioso, né? Quando você vai estudar uma língua, uma cultura, quando você começa a ver o tamanho do desafio que é descobrir aquele mundo, e às vezes a pessoa na própria história, na família, já tem essa possibilidade de unir o Oriente ao Ocidente. E com isso, né, pegando o Evangelho, que não é nem do Oriente nem do Ocidente, está bem no meio ali, nós temos a responsabilidade de fazer diferença, e no Japão, principalmente por meio da nossa vida. Né? Você sabe muito bem que o japonês ele fica quieto, mas ele é observador, né? E se você deixar, como diz o Ikigai aí, a luz brilhar, isso certamente vai levantar perguntas, vai abrir a mente, o coração e
fazer com que muita gente no Japão pense seriamente sobre a fé. E eu quero parabenizar e valorizar essa iniciativa, né, do Ikigai, e toda iniciativa que for feita no mundo digital é extremamente importante e valiosa para aqueles que estão no contexto do Japão. Porque as pessoas sabem muito bem, né, que abrir o coração é uma coisa que demora bastante. Então, sozinho, lá no seu canto, ali, né, no ambiente onde a gente não imagina, a pessoa vai ouvir, vai prestar atenção, né? Então, a evangelização no Japão passa pelo caminho digital. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita. Né? Aqui fala Tomo Sayão. arigatou gozaimashita, pastor. Arigatou, Sayão Sansei, né? Dizendo obrigado e um grande abraço para vocês. E Deus abençoe. Eu vou correr aqui que o nosso dia hoje está cheio de atividades daqui a pouco. Muito obrigado, viu, pastor? Imaginamos. Deus abençoe, um grande abraço para você e Um para toda a abraço. tua família. Muito obrigado, pastor. Foi um prazer. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós queremos falar então com você que ficou aí até agora, compartilhando conosco, ligado, antenado, nos ajudando, compreendendo, nos ajudando a aperfeiçoar. A gente recebeu várias aqui mensagens Tem um feedback bom. O feedback veio ali toda hora, ajudou bastante. Que bom, que bênção. E a gente fica assim muito feliz. A gente durante a semana inteira tava com o coração acelerado. Porque para fazer um podcast e ao vivo são muito detalhes, né? A possibilidade de alguma coisa dar errado é muito grande, né? E como a gente está aperfeiçoando, a gente vai melhorando para a glória de Deus. A gente quer agradecer de coração aos nossos colaboradores. Garage 66 é um dos nossos colaboradores. Muito obrigado de coração. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que de alguma forma colaboraram diretamente, diretamente nos dando dicas sobre iluminação, sobre posicionamento das câmeras, alguns né? materiais, com certeza. Né? Colaboraram com a compra de alguns equipamentos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Deixo aqui o nosso abraço para cada um de vocês. Mateus, pode deixar as palavras finais. Muito feliz, nossa primeira vez, teve alguns imprevistos, como o pastor Volney já falou, mas graças a Deus deu para fazer tudo, a gente conseguiu fazer, realizar até o final, por ser ao vivo, né, sempre tem uns imprevistos, mas glória a Deus, a gente chegou até aqui, Deus sustentou a gente, e aquela mensagem, né, o nosso Ikigai é Deus, é estar em Deus, é viver para Deus, e o Ikigai de vocês, né, o propósito de vida de vocês, e deixar essa mensagem, né, pro pessoal. Em todos os nossos podcasts, todas as vezes a gente quer tratar bastante sobre isso, sobre o Ikigai, o propósito de vida. A palavra Ikigai está muito ligada à filosofia japonesa. Sim. E se conhece muito por causa da filosofia japonesa do Ikigai. Como o Ikigai é uma palavra neutra, assim como Deus é uma palavra neutra, então eu posso falar do meu Deus, o Deus da Bíblia, e outra pessoa pode estar usando a mesma palavra para falar do seu Deus, que não é o Deus da Bíblia. O Ikigai, ele tem essa aplicação. Então nós vamos aplicar nesse sentido, né? Que o nosso Ikigai, o nosso propósito de vida vem da parte do Senhor, né? Que nos sincroniza com a história que Ele escreveu, que já estava no seu coração desde a eternidade. Sim. Qual é o teu Ikigai? Como é que está o teu Ikigai? Como é que está o teu Ikigai, Mateus? O Ikigai tá pleno, cheio de Deus. Então a gente já deixa aqui um convite, gente, já finalizando. Semana que vem, Sexta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso primeiro podcast presencial. presencial. E vai ser com um casal maravilhoso, o missionário Júnior, né? Isso. E a sua esposa. Isso. Eles estão aqui no Japão, eles são da Jokun, Exatamente. né? E eles vieram para implementar um trabalho evangelístico que vai trabalhar também com a juventude. E a gente vai explorar muito deles aqui nessa mesa. Eles vão estar sentados aqui nessa mesa com a gente. E vai ser, sem sombra de dúvida, abençoador. Então fica o convite, nos ajuda a compartilhar e contamos com a tua participação. É verdade. Amém. Deus abençoe, um Glória grande a Deus. abraço a todos vocês.
Fiquem com Deus e juntos pelo reino. Deus abençoe a cada um de vocês. A graça